Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje o Conexão com Irlan Melo tem a honra de trazer o pastor Moisés Pereira, pastor que é presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, aqui no estado de Minas Gerais. Pastor, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado pela presença. Vereador Irlan, muito obrigado. Um prazer para mim estar aqui nesse dia especial preparado por Deus. Eu também creio, pastor. E já te peço para ir seguir as nossas redes sociais, @irlan.melo. Eu tenho certeza que você vai ter uma ótima oportunidade da gente conversar e bater um papo sobre a palavra de Deus e outros assuntos também. Pastor Moisés, o senhor já foi professor convidado da cadeira de Neurologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor da pós-graduação de Neurologia também da UFJF, médico lá de Juiz de Fora, neurologista, e atualmente é presidente da Catedral das Assembleias de Deus do Ministério Madureira em Juiz de Fora e também da Convenção. Conta pra gente aqui um pouquinho da sua história pessoal, primeiro dessa fase aí, como é que surgiu a medicina na sua vida, como é que foi até chegar nesse ponto de querer a medicina? Bem, a medicina para mim eu entendo que foi um plano de Deus plantado no meu coração desde a eternidade. Creio que foi um projeto de Deus para a minha vida, porque desde criança, mesmo sendo algo tão distante, eu sempre falava isso quando criança. E me lembro na minha infância, adolescência, as minhas orações pedindo a Deus que me desse essa oportunidade de ser médico um dia. O senhor tem alguém na sua família que fez medicina? Não, nunca. Sou o primeiro. Nunca. Olha. Ninguém seguiu a área de saúde. O senhor sempre sentiu essa chamada no seu coração, esse desejo, essa vontade? Interesse sempre despertando curiosidade a respeito da saúde, da vida propriamente. Então, e sua família tinha condição de bancar um curso de medicina? Não, meu pai era marceneiro, minha mãe dona de casa, meu pai é assalariado. Então era um sonho quase que impossível de se realizar. São 5 irmãos, né? E perdi meu pai com 52 anos de idade, aos 52 anos. Mas nenhuma dessas dificuldades impediu que o plano de Deus acontecesse na minha vida. E como é que foi chegar a fazer esse vestibular? Foi uma trajetória complexa, não muito simples, mas quando eu saí da cidade de Ubá em direção a Juiz de Fora, eu não tinha lugar para eu ficar. Certo. Eu peguei uma carta do meu pastor, à época o pastor Francisco Marcelino Barbosa, e levei para o pastor presidente da igreja em Juiz de Fora, pastor Sebastião Vieira de Souza, e o pastor Barbosa, ele fez uma carta pedindo que o pastor de Juiz de Fora preparasse um lugar, um alojamento para eu ficar, porque eu tinha desejo de estudar e não tinha onde ficar. Então, a minha história com a igreja de Juiz de Fora foi assim. Eu comecei a minha história... Você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 19 anos. Certo. Eu comecei a minha história dormindo no alojamento da igreja, através do pedido do pastor Barbosa e a recepção do pastor Sebastião Vieira de Souza. Quando o senhor chegou até fazer o vestibular e passar, demorou quanto tempo? Eu terminei o 3º ano, fiz 1 ano de cursinho em Juiz de Fora, que foi o período que eu morei na igreja, e aí nesse primeiro vestibular eu passei que benção. E logo iniciei a graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora. E o senhor se especializou em neurologia, não é isso? Isso. Por quê? Também acredito que foi um projeto de Deus até a especialidade, não somente a profissão médico, mas a especialidade também. O meu interesse pelo funcionamento da mente, os enigmas da mente e o desafio que é fazer neurologia, compreender a neurologia, que é uma especialidade simples, não é difícil, mas existe um mito muito grande que a neurologia
é uma especialidade muito difícil. E aquilo foi um desafio para mim. Durante a graduação, eu fiz trabalhos, publiquei trabalhos em revistas de cardiologia, apresentei trabalhos em Congresso Internacional de Cardiologia, mas chegou num determinado momento que eu fui aconselhado por um médico, falou assim, procura conhecer mais a neurologia que você vai gostar. E eu entendi que ele foi um instrumento de Deus para me aconselhar. Durante a graduação, eu fui monitor da matéria de neurologia. Olha. E ali o amor pela neurologia, ele foi tremendo e eu abracei a especialidade. Já são quantos anos? Eu tenho 20 anos de neurologia e 23 anos de formado. O senhor nasceu num lar evangélico? Nasci num lar cristão, para a glória de Deus. Mas como foi a sua... Todos nós falamos que, e é uma verdade, que filho de crente não é crentinho, né? Ele tem que ter uma experiência com Deus. Como é que foi a sua experiência de conversão, pastor? Olha, eu sou agraciado por Deus porque o meu pai, era uma pessoa que ele não tinha grau de instrução escolar, mas era um homem muito temente a Deus, uma sabedoria tremenda. A minha mãe da mesma forma, e eles sempre nos ensinaram. Eu sempre falo que o meu despertamento ele foi através da escola bíblica dominical. Nós éramos assembleianos que tínhamos a obrigação de participar da oração de 7 às 8 no domingo, escola bíblica dominical e consagração. Todos tínhamos que ir de jejum e só podia entregar o jejum depois da consagração por volta de meio-dia. E a minha caminhada na igreja foi assim, escola bíblica dominical, onde que foi a minha base para conhecimento da palavra de Deus. Não teve um momento, único momento que aconteceu esse despertamento. Foi uma construção ao longo da minha infância, minha adolescência e juventude, mas teve um determinado momento que eu fui chamado por Deus, diretamente por Deus, e senti a necessidade de me aproximar ainda mais de Deus. Fui batizado com o Espírito Santo e essa foi uma experiência incrível, inexplicável. Nesse momento, o senhor já estava em Juiz de Fora ou ainda estava em Ubá? Eu estava em Ubá, fazendo apenas o cursinho em Juiz de Fora. Tá. Eu estava naquela expectativa de ingressar ou não na faculdade. O senhor começou a contar a sua história, eu lembrei um pouco da história de Samuel, né? Que foi entregue lá para o sacerdote Eli para que ele pudesse cuidar e tudo mais. Como é que foi essa... Eu sei que são próximas as cidades, mas querendo ou não, o senhor estava longe da sua família, né? Como é que foi estar ali sozinho, mas com o apoio da igreja, fazendo curso? Nesse momento, teve algum momento que o senhor se sentiu só, quis voltar atrás? Conta um pouquinho desse momento, porque eu sei que tem muitos jovens que estão passando por essa situação hoje. Eu tenho uma experiência nesse aspecto aí, e a pergunta foi muito interessante, porque em novembro, eu me lembro que em novembro do ano de 1990, eu, fazendo o cursinho, me bateu um desespero, uma preocupação enorme, porque o investimento daquilo que o meu pai não tinha, um esforço hercúleo da minha família para que eu fizesse esse cursinho em Juiz de Fora. E quando chegou em novembro, eu pensei que eu não ia conseguir. Chegou em determinado momento, eu falei, o desafio é muito maior do que eu. E eu saí de casa, me lembro que chorando, falei, eu vou assistir a aula, não vou acordar o meu pai cedo, mas depois da aula, próximo de meio-dia até 1h, eu vou ligar para o meu pai e vou dizer para ele que está muito difícil, porque eu já andei na cidade de Juiz de Fora, vereador Rilan, sem ter R$1 no bolso para comprar uma água. Então, foi um momento muito difícil. E para eu ir para Ubá e voltar nos finais de semana, eu dependia de carona. Eu não tinha como pagar as passagens.
Então, aquele momento foi muito dramático. Interessante que, quando eu cheguei na sala de aula, a professora de literatura, a professora Áurea, ela não era serva de Deus, mas naquele dia Deus usou a boca dela e falou para todos os alunos. Ela disse: antes de começar a aula, eu tenho uma palavra para vocês. Se tiver alguém aqui hoje desanimado, pensando em recuar e parar, o meu conselho é: vá em frente, porque se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que está tendo a oportunidade que outros não terão. Não desista, vocês são capazes e muitos de vocês vão vencer. E eu peguei aquela palavra. Aquilo entrou no seu coração na hora. Entrou no meu coração. Só de o senhor falar que eu já fiquei arrepiado, imagina o senhor naquela época, né? E foi interessante que aquilo ali me deu uma força, que eu assisti a aula tudo animado. Mas quando foi depois da aula, entrou de novo uma dúvida no meu coração e eu pensei assim: eu não vou ligar para o meu pai agora, eu vou ligar depois. E eu procurei um pastor amigo para pedir ele para orar para mim, para Deus me dar uma resposta. Certo. E nesse dia, no mesmo dia, eu estive com ele e conversando com ele, não falei a respeito da minha intenção de recuar. E quando a gente terminou a nossa conversa, ele orou, ele abriu a Bíblia e falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí ele começou a falar comigo, e ele abriu a Bíblia e falou assim: eu vou abrir a Bíblia para Deus falar conosco, porque às vezes Deus usa o homem e a gente duvida, mas da boca de Deus não pode se duvidar. E aí quando ele abriu, saiu na passagem de Jonas. Certo. E Deus usou aquele pastor e falou comigo: e você, Jonas? Por que você está querendo recuar do projeto que eu estabeleci para a sua vida? O senhor não tinha falado para ele? Nada com ele. Olha só. E aí aquilo me animou de novo, mas no caminho da casa, continuou, da igreja, até o lugar que eu estava, falou assim: meu Deus, o senhor usou uma pessoa ímpia, usou o pastor, mas o senhor pode falar comigo. E eu me lembro que nesse dia foi o divisor de águas, porque eu cheguei na sala do lugar que eu estava morando, dobrei os meus joelhos, orei, peguei a minha Bíblia e falei assim: Senhor, se o senhor falar comigo aqui agora, eu e o senhor, nunca mais eu vou questionar sobre os planos de Deus para a minha vida. E quando eu abri a Bíblia, eu coloquei o dedo, estava assim, lá em Lucas 12, nos últimos versículos: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então eu fechei a Bíblia, orei ao Senhor, agradeci a Deus pelas respostas e segui em frente para nunca mais recuar. Quer dizer, o senhor está dizendo que o senhor teve um momento que o senhor pensou que a renúncia que o senhor estava fazendo naquele momento talvez não fosse o plano de Deus para a sua vida. Mas olha só, o senhor falou com Deus, Deus usou mesmo o ímpio para te responder, o senhor buscou aconselhamento com um servo de Deus, ele também falou contigo, e o senhor orou e Deus também te respondeu. Ou seja, o senhor acredita que realmente Deus fala com aqueles que buscam um conselho vindo da parte dele? O senhor tem alguma dúvida disso? Não? Não, certamente não há dúvida no meu coração. Deus tem os seus meios para comunicar conosco, e eu fui privilegiado essas 3 vezes. E naquele momento o senhor recebeu a paz? Eu fiquei em paz, tranquilo, e coloquei na minha mente: Deus está comigo. Glória a Deus. E uma prova disso foi quando eu abri a prova no vestibular. Quando eu abri a prova, eu tive a tranquilidade de olhar todas as questões, resolver todas as questões tranquilamente. Foi o primeiro vestibular que o senhor já passou no primeiro? Eu fiz 1 ano de cursinho, terminei o 3º ano, saí de Ubá, fiz o vestibular, tive notas boas. Mas não era o suficiente. Mas na época, se você tirasse menos de 50% da nota da redação, você podia fechar todas as questões das provas fechadas. Você podia acertar todas que você era eliminado. Entendi. E a minha nota de redação ficou abaixo. Entendi. Quando foi nesse primeiro vestibular, depois do cursinho,
Eu me lembro que eu fiz a prova de redação sobre a pena de morte. Nó. A questão, O título era pena de morte. E eu fui abençoado porque eu fiz a prova tão confiante, não podia ter rasura. Eu não fiz rascunho, fiz com caneta azul esferográfica, sem rascunho. 20 minutos a minha redação estava pronta e eu tirei 950 na redação. Ótimo, né? Foi a mão de Deus. Com certeza. Quero falar para você que está nos assistindo aí, talvez você está buscando também uma resposta de Deus, você que tem a sua empresa, eu quero fazer menção à RRB Consultoria, do meu amigo doutor Rafael. Pode ter certeza que se você precisa de uma orientação tributária, ajudar a reconstruir a sua empresa no campo tributário, é o melhor para você e para a sua empresa. Então, liga lá para o doutor Rafael na RRB Consultoria. Pastor, é possível conciliar a parte científica da medicina com a sua fé? Como é que o senhor faz isso? Tem como explicar para a gente? Com muita naturalidade, né? E eu me lembro de uma frase de Pasteur, Louis Pasteur, é um francês que fez a lei da pasteurização, né? Ele disse que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Então, quando nós vamos conhecendo mais sobre a ciência explica muita coisa, mas não explica tudo. Mas Deus explica tudo. Em Deus nós temos explicação para todas as coisas. A própria existência do ser humano sem Deus, ela é um enigma. Mas a existência do ser humano, dos seres vivos, da Terra, do universo em si, em Deus, nós temos convicção de que há um Deus criador do céu e da terra. E eu sempre digo que a compreensão de todas as coisas com Deus, ela é suave, e muitas das conquistas da ciência, elas saíram das Sagradas Escrituras, elas saíram vindas de homens de Deus. Sim. Muitas das conquistas da ciência propriamente. E creio que Deus é o dono da sabedoria, do conhecimento, da ciência. Ai de nós, seres humanos, se não tivéssemos esse privilégio de Deus iluminar a nossa mente e nos instruir. E eu convivo muito bem com isso, porque creio no milagre, através do homem como instrumento nas mãos de Deus, e creio no milagre de Deus, sem a intervenção do homem, ele fazendo o milagre. O senhor é médico, o senhor já deve ter passado por muitas situações de dificuldades na área da medicina mesmo, algum problema, alguma enfermidade. O senhor já presenciou, pode falar para a gente, alguma situação médica mesmo, clínica, que o senhor olhou para aquilo e falou, não, isso aqui tem intervenção de Deus, porque naturalmente isso não era necessário, não era possível, né? O senhor já presenciou isso, já vivenciou isso em algum momento da sua carreira médica ou não? Eu tenho uma experiência pessoal. Certo. Eu tinha um problema de saúde, e esse problema de saúde, ele me prejudicava muito, muito. Era um problema difícil, complexo. E eu me lembro que num determinado dia, Deus me visitou de tal forma que eu tive a visão do milagre que eu estava experimentando. Eu tive uma visão de que uma mão, assim, muito maior do que eu, ela traspassou o meu corpo e uma voz falou assim, hoje eu estou arrancando de você aquele mal que te perturbou sempre e estou te dando a cura. Glória a Deus. A partir daquele dia, nunca mais eu tive sintoma daquela enfermidade. A minha esposa, ela apresentava uma arritmia complexa, com mais de 27 mil batimentos anormais em 24 horas. Era um número absurdo. Ela tentou fazer uso de algumas medicações e não se adaptou. Ela faria ablação, foi recomendado fazer ablação. Conta pra gente, eu não sei, por exemplo, o que é ablação. Eu acho que deve ter muitos aqui. Ablação é como se você fosse lá e cauterizasse o foco da arritmia. Ah, sim. E nessa ablação, existe risco da pessoa fazer uma arritmia,
é mais complexa, ou ele ter que sair da cirurgia com um marca-passo. Mas um determinado momento, Deus fez um milagre na vida da minha esposa e hoje ela não tem nenhum batimento anormal. Ela foi curada e o amigo cardiologista que olhou falou assim, não tem explicação humana para a reversão da sua arritmia. Não fez nenhum procedimento, nada? Sem nenhum procedimento. Glória a Deus. Então creio. hoje ela faz o holter dela tem menos batimento anormal do que o meu. Já que o senhor falou da sua esposa, eu imagino, né, não sei se o senhor vai contar aqui, que foi nesse período que o senhor estava em Juiz de Fora que o senhor a conheceu. E nós falamos aqui de renúncia, eu fico imaginando o senhor lá, um jovem estudando medicina e tudo, sozinho ali. Como é que foi, quando o senhor encontrou a sua esposa? Conta aí pra gente, como é que foi esse encontro? A minha esposa foi um presente de Deus para a minha vida, para me completar. Certo. Eu sempre pedi a Deus que me desse uma esposa que me ajudasse na minha caminhada rumo ao céu. E na cidade de Ubá, minha terra natal, de frente à igreja tem uma praça que chama Praça Getúlio Vargas. Uhum. E era comum os jovens, os irmãos, depois do culto, ficar ali na praça. Sempre tem um pipoqueiro na frente da igreja, né? E ali eu cumprimentei a minha esposa com a paz do Senhor e foi aquela paz do Senhor que acendeu uma fogueira na frente da igreja de Madureira. Eu segurei na mão dela e dei a paz do Senhor e ali por dentro, eu já profetizei essa bênção é minha. E o senhor tinha quantos anos? Eu tinha... não era tão novo mais, mas eu estava com 25 anos. Já era médico, então? Não. Ainda estava estudando? Ainda estava estudando. Tinha 25 anos. E foi ali, aquele momento marcante. Tudo começou com a paz do Senhor. Olha só que benção. E ela também é da área médica? Ela fez fonoaudiologia. Mas ela exerce ou não? Trabalhou por um tempo, mas vieram os filhos e, em comum acordo, ela decidiu cuidar das crianças, da casa e me ajudar em outras frentes na obra do Senhor. E dessa paz do Senhor, até hoje já são quantos anos? Fizemos 25 anos de casados. Glória a Deus. Agora, dia 21 de novembro passado. E vocês têm quantos filhos? Tem um casal. Um casal. A minha menina, Samara, tem 19 anos. Ela vai fazer 20 anos. O Lucas é o mais novo, tem 18 anos. A Samara está no segundo período de medicina. Uau, para seguir a carreira. Tá, e o Lucas está no ensino médio ainda. Pastor, como nós pastores, vamos chegar nessa parte agora, muitos pastores eles não cuidam muito da sua saúde física. Eles estão muito preocupados com o ministério, às vezes absorvendo, né, todos os problemas da igreja e, de repente, acontece um piripaque, alguma coisa. É importante, eu sou como médico e também como pastor, é importante cuidar da saúde física para que a saúde espiritual também esteja bem, ou o senhor vê que não tem interligação entre as duas coisas? É interessante isso porque João, escrevendo para o presbítero Gaio, ele disse para Gaio que desejava que ele tivesse saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, esse versículo, essa carta de João para Gaio, retrata exatamente essa importância. Eu sempre digo que uma mente sadia não consegue acompanhar as funções de um corpo doente e muitas vezes o corpo físico doente também não consegue acompanhar uma mente enferma. Então é muito importante a saúde do obreiro. É um tema que nós sempre tratamos isso na nossa Convenção do Estado. Há também uma preocupação da Convenção Nacional, Bispo Samuel Ferreira, Bispo Abner Ferreira, eles sempre pautam esses temas sobre a saúde do obreiro, tanto física quanto mental, porque Deus não nos chamou para obreiro de um dia, né? Quando nós somos chamados pelo Senhor, nós assumimos a proposta de uma carreira, e não é obreiro por um dia. Então é fundamental cuidar da saúde física, emocional. Eu tenho 53 anos,
mas vim de uma época onde as pessoas se orgulhavam de nunca ter tirado férias, nunca tirei período para descansar. E me lembro de uma história de uma pessoa, ele contou que um certo dia ele saiu para descansar e um irmão, nesse período de descanso, ele havia deixado tudo organizado e comunicou para a igreja, para os irmãos, que ele estaria saindo para um período de descanso. Mas um dia depois da sua saída, um irmão ligou para ele, insistiu, falou que ele estava com um problema sério. E aí o pastor falou com ele: irmão, eu já deixei pessoas designadas aí, o senhor pode resolver esse problema, o irmão está capaz de resolver, tem capacidade. E o irmão não gostou daquilo, falou com ele, falou assim: ó, pastor, eu quero dizer para o senhor que o senhor está descansando aí, mas o diabo trabalha noite e dia, viu, pastor? Ele não descansa, não. Ele falou: pois é, meu filho, o diabo não serve de exemplo para mim, para nada. Deus, no último dia da criação, ele descansou. Verdade. Então, eu estou no meu período de descanso. Então, tirar férias, descansar, cuidar da saúde física e mental é fundamental para um bom desempenho de um ministério. Fazer exames periódicos. Exames periódicos. Hoje, já tem uma parametrização para prevenção de câncer de próstata, câncer coloretal, doenças cardíacas, e existem formas muito simples e práticas de uma pessoa cuidar da sua saúde, né? O estresse do pastor, ele é um estresse constante, e nós somos agraciados porque em todo lugar que nós chegamos sempre tem alguém oferecendo alguma coisa. Então, se não vigiar, sobe o peso, a pressão, glicose. Verdade. Mas tudo isso é importante para uma saúde e ser obreiro saudável, para que a mente acompanhe o corpo e o corpo acompanhe a mente. Bom, o senhor falou um pouco essa questão da chamada. Como foi o seu chamado ministerial? Como que o senhor entendeu que o senhor tinha essa responsabilidade, que Deus estava te chamando para o ministério pastoral? Como é que foi a sua caminhada até ser consagrado pastor? A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja, né? Então, eu sempre procurei servir e ser útil na obra do Senhor. Nunca desejei ser um pastor, ser pastor presidente, mas sempre tive propostas de Deus, promessas de Deus, melhor dizendo, promessas de Deus a respeito disso. E o que eu procurei fazer é estar à disposição. O que eu quis sempre cumprir na minha vida é dizer: eis-me aqui. Porque qualquer função, qualquer tarefa que Deus nos dê para fazer, ela é boa, independente de ser membro, obreiro, pastor, presidente, sendo um chamado de Deus e atendendo um chamado de Deus, eu sempre quis me colocar à disposição do Senhor. E aquilo que Ele tinha para a minha vida, eu tinha certeza que ia acontecer naturalmente. Sim, mas quando o senhor quando formou na medicina, o senhor já tinha alguma posição dentro da igreja? Como é que foi até você chegar ao ministério pastoral? Então, quando eu estava dando aula na pós-graduação e dando aula como professor convidado, eu era chefe do serviço de neurologia da Santa Casa e era responsável por um ambulatório de atendimento de uma doença neurológica, lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal. E quando chegou um determinado momento, eu tinha mestrado, fiz mestrado na UFRJ e eu fui convidado para fazer o concurso de professor titular e dos pares que iriam concorrer à vaga, o único que tinha mestrado era eu. Certo. E quando surgiu essa oportunidade, eu orei, pedi ao Senhor que me desse uma direção. E naquele momento foi um momento muito marcante, porque eu já estava dentro da universidade, tinha consultório, trabalhava na Santa Casa, já tinha sido aprovado em 2 concursos públicos. Mas uma exigência da cadeira de neurologia é que fosse dedicação exclusiva. Ou seja, o senhor teria que estar o tempo todo ali à disposição. À disposição, eu tinha que deixar meus vínculos.
E eu tinha promessa de Deus para a minha vida para trabalhar para o Senhor de forma mais direta. Uhum. Deus nunca falou comigo que você vai presidir uma igreja. Não. Mas Deus já tinha feito promessas para mim. Mas quando foi nesse momento, eu orei. O senhor tinha o seu coração aberto para isso. Disposição. Uhum. E quando aconteceu isso, eu pensei, eu não vou me prender a um vínculo público que vai ser dedicação exclusiva. Porque se um dia Deus me chamar, eu não quero nada que esteja me prendendo. E aí eu deixei passar aquele concurso até o dia que eu fui consagrado a presbítero. Eu costumo dizer que eu fui um diácono a vida inteira na igreja sem cargo. Porque eu não fui diácono, eu fui presbítero, evangelista e logo pastor. E tudo em Juiz de Fora, através do pastor Walter, que é o pastor que me antecedeu na presidência da igreja em Juiz de Fora e na Convenção Mineira. Então eu fui consagrado a presbítero, evangelista, pastor. E um determinado dia, o pastor me procurou e ele me perguntou se ele apresentasse o meu nome para substituí-lo na presidência da igreja, se eu aceitaria. Nessa época, o meu consultório estava com a dificuldade até de conseguir vagas para consulta, demorava 6 meses, eu tinha meus vínculos públicos, trabalhava em 2 hospitais particulares, mas quando ele me perguntou se eu aceitava, em 30 segundos passou um filme na minha cabeça. Quando eu era adolescente, eu orava e falava, Senhor, se o Senhor abrir para mim uma porta da Universidade Federal, eu prometo que quando o Senhor me chamar, eu nunca direi não para o Senhor. E aí, quando eu fui convidado, essa palavra veio à minha mente imediatamente, e mesmo com todos esses afazeres, eu disse para ele que aceitaria, e aí, quando foi 25 de julho de 2015, eu assumi a presidência da igreja no Juiz de Fora. E aí, a partir desse momento, sua vida mudou? Mudou completamente, porque eu já tive comércio, uma construtora, e decidi abrir mão. Foi bem eclético, né? Na área da medicina, da construção, do comércio. Isso. Legal. Então, eu abri mão para poder ter tempo de dedicar à obra do Senhor. Hoje, eu divido o meu tempo entre a igreja e o consultório, o hospital, e vamos trabalhando para o Senhor em todos os lugares e sendo médico dentro da igreja também, no gabinete. Nessa época, o senhor, então, pastoreava as ovelhas. Mas chegou um momento que o senhor assumiu a presidência da convenção. Conta para a gente como é que foi essa transição. Eu creio que tudo isso tenha sido um plano de Deus, porque eu já vinha auxiliando o pastor que me antecedeu diretamente nas funções dentro da mesa diretora da Convenção do Estado. E quando chegou num determinado momento, Deus tocou no coração do pastor e, por causa da sua condição de saúde, ele decidiu renunciar o cargo. O pastor Walter, que o senhor falou antes. Como eu era o primeiro vice-presidente na convenção, isso chegou na Convenção Nacional e o bispo Abner, bispo Samuel Ferreira, bispo Primaz, eles decidiram que eu permanecesse como o presidente da Convenção Mineira, e eu estou desde setembro de 2022. Então, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, o senhor exerceu durante um tempo o ministério pastoral, com as suas ovelhas e tudo mais, e a partir desse momento o senhor assume uma responsabilidade muito maior, né, que é como se fosse também um bispo, né, pastor de pastores. Qual que é a diferença entre pastorear ovelha e pastorear pastores? Tem alguma diferença? Olha, pastor, dentro da própria igreja, existe diferença de você pastorear um novo convertido, um crente que já passou pelo novo nascimento, um crente que já tem mais tempo como ovelha na igreja, pastorear obreiros, pastores de congregação. São desafios diferentes,
mas eu creio que essas diferenças, todas elas são niveladas pela palavra de Deus, né? A responsabilidade de você aconselhar um novo convertido, ela é tão grande quanto você aconselhar um pastor. É certo que algumas decisões tomadas por um pastor que preside uma igreja, muitas das vezes elas não impactam somente a vida dele, mas das demais pessoas. Talvez uma grande diferença nesse desafio é isso, é você saber o peso de que o conselho que você dá, ou a diretriz que você dá para um membro, ele impacta mais na vida de um pastor de igreja, de campo, porque além da sua vida e da sua família, impacta também as ovelhas que estão sob o pastoreio dele. Mas graças a Deus, que nós temos sempre a referência à palavra de Deus. Também glorifico a Deus pela vida do bispo Abner, bispo Samuel, bispo Primaz, bispo Oídes, que são os nossos líderes, que são pessoas em que nós podemos nos apoiar com confiança, que todas as vezes que a gente está diante de um grande desafio, nós temos homens de Deus com a visão do céu para dar conselho e suporte. Seria muito difícil se a gente fosse fazer tudo baseado nos nossos erros. E eu me lembro de uma palavra do bispo Abner dada na nossa convenção para os jovens, nosso Conjadem, que o caminho que os jovens e os pastores mais novos estão trilhando, ele já passou por lá. Ele falou, eu já passei por aí. Então, é salutar, é bom nós termos bons conselheiros. Então, isso que eu tenho feito. E glória a Deus que nós temos tido esse apoio. Os nossos bispos são pessoas muito acessíveis, com os desafios maiores, a gente recorre e Deus tem nos abençoado assim. O senhor já contou a experiência que o senhor teve em relação a uma cura pessoal. Essa, o senhor considera que é a sua maior experiência com Deus ou o senhor tem alguma outra experiência que o senhor gostaria de compartilhar com a gente aqui também? Pensa aí. Eu sempre digo que todo crente, todo servo de Deus, agora eu vou dizer como pastor e neurologista, precisa de aproveitar as oportunidades de ter experiências com Deus. Porque Deus nos proporciona experiências maiores ou menores, de maior ou menor impacto, mas todas elas são muito importantes. Por que Deus faz isso? Porque as nossas experiências, elas têm lugar especial reservado em nossa memória. Então, quando nós temos uma experiência com Deus, vou te dar um exemplo. Eu, ainda estudando, eu estava num determinado lugar e o amigo que tinha ido pegar carona comigo, não crente, ele era uma pessoa muito idólatra, chama Anderson, o Anderson. E ele era muito idólatra, morava junto comigo. E ele era praticante. E um determinado dia, ele foi para Ubá comigo, de Juiz de Fora para Ubá, pegar carona. E a gente estava no trevo, já tinha 4 horas tentando pegar carona, e aquele dia foi uma prova. Porque às vezes eu chegava no trevo 15 minutos, 20 minutos, no máximo 1 hora eu pegava a carona e chegava em casa. Nesse dia já tinha dado 4 horas e nem sinal. Eu comecei a pensar na possibilidade de voltar para casa e não ir embora, porque eu não tinha dinheiro de passagem para ir. Mas ele falando comigo e a gente conversando a respeito da palavra de Deus ali, eu falei com ele, Anderson, eu vou te mostrar que eu tenho um Deus que é vivo e que me ouve. Eu fiz uma oração e pedi a Deus, Senhor, prepara uma carona para nós já, que nós precisamos de chegar em casa. E eu falei com ele, vamos sair desse ponto aqui e mais adiante para nós tentarmos a carona. E quando eu desloquei uns 100 metros, o próximo carro passou. E aí, quando eu pedi carona, o rapaz parou mais à frente, deu uma charré no carro e voltou. Falou assim, vocês estão indo para onde? Ubá. Ele pode entrar. Esse meu amigo olhou para mim e falou assim, eu estou arrepiado.
E aí, quando o rapaz olhou pelo retrovisor, Olha só. falou assim: vocês são de muita sorte, porque eu te confundi com outra pessoa. Olha só. Então, experiência, a gente deve valorizar Claro. cada uma delas, né? Com certeza. Na área profissional, eu já tive oportunidade de cuidar de pessoas que já tinham passado pela mão de muitos médicos e não tinham solucionado, nem conseguido fazer o diagnóstico. E isso já aconteceu várias vezes. E quando eu fui chamado, eu falei assim: Senhor, o Senhor é o dono da sabedoria e da ciência. Se o Senhor iluminar a minha mente, eu consigo fazer o diagnóstico e ajudar esse paciente. Uma situação específica é que eu estou contando. E aí, quando eu cheguei na porta do quarto, quando eu abri, em 3 minutos, eu consegui fazer o diagnóstico desse paciente que já estava há algumas semanas no hospital e o paciente foi curado. Olha só, Era uma doença grave em curso, mas que ele foi curado. Então, assim, eu tenho muitas experiências pessoais e no dia a dia, na profissão. Isso é importante, né, pastor? Porque, assim, Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e nós temos todos os dias oportunidade de experimentar a boa mão dele sobre as nossas vidas. Eu queria perguntar para o senhor, como o senhor está numa posição hoje de liderança, e também o senhor nasceu num lar evangélico, assim como eu sempre cresci ouvindo dizer que política é do diabo, que a gente não pode envolver e tudo. Como que o senhor vê a questão da igreja e a política, do envolvimento da igreja na política? Qual que é a sua visão em relação a esse tema? Eu quero pegar emprestado aqui uma fala do bispo Abner, num livro que ele escreveu, tratando do tema política. Ele disse que a política é um tema altamente espiritual. A prova disso, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E quem consegue ser justo se não for Deus na vida dele? Né? Então, é uma ignorância de conhecimento e de fato quem diz que política não se mistura com religião, porque a igreja faz parte da sociedade. E eu penso que, assim como nós temos o direito ao voto, também a igreja tem que participar da vida política da sociedade. Eu acho que é um erro grosseiro e quando os bons silenciam, os maus ocupam o lugar. Então, eu acho que nós, como igreja, fazemos parte da sociedade e eu peço a Deus todos os dias que Deus nos ajude a escolher homens justos, bons e temente a Deus para que governem o nosso país, que ocupem as câmaras legislativas, o executivo e os locais de autoridade do judiciário e outros departamentos. Até porque, pastor, o pastor é quem orienta as ovelhas, não é verdade? E muitas vezes a ovelha busca no pastor uma indicação, um conhecimento que às vezes ela não tem. E o pastor, por estar numa posição de destaque, ele pode ter uma visão totalmente diferenciada. Então, vale a pena, nesse caso, não estou dizendo como uma questão de imposição, mas de orientação, porque, na verdade, o pastor sempre está orientando a ovelha em todas as áreas. Por que existiria uma área que o pastor não poderia falar? Todo crente, eu sempre digo isso e falo na igreja, você nem precisa do meu conselho diretamente, se você não quiser. Eu faço questão de aconselhar. Mas a pessoa, basta ele pegar a Bíblia, certo. Se o candidato que ele quer votar segue o que está aqui na sua conduta de vida diária e o que ele defende como pauta na política se enquadra dentro da palavra de Deus e ele vive aquilo, certamente ele vai ser um bom político. Fugiu disso, então é inaceitável, é incompreensível um crente que vote em qualquer pessoa que defenda a liberação de drogas, o aborto, que não combata a criminalidade e nem a corrupção. Eu penso que essa pessoa está cometendo um pecado diante de Deus. Pastor, nós temos aqui um quadro onde de pastor para pastor. Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos responder uma pergunta que foi enviada de uma das suas ovelhas
e de um dos seus pastores também, para que o senhor possa responder diretamente para ela. Então, fica de olho aí que nós vamos passar a primeira pergunta. Queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Osler, sou presidente do campo de patrocínio da Assembleia de Deus Madureira. Sou o primeiro vice-presidente também da convenção do nosso estado de Minas Gerais, auxiliar do pastor Moisés, que é uma honra estar podendo participar desse quadro aqui juntamente com ele, de pastor para pastor. Pastor Moisés, eu sei que o senhor é um homem, além de ser pastor, é um médico de formação, um neurologista, e que nós sabemos que é um bom profissional. Eu queria saber do senhor como é dividir esse tempo, sendo pastor, cuidando de pessoas, e sendo médico também, cuidando de pessoas. Como é que é dividir esse tempo aí, esse cuidado que o senhor tem, sempre está cuidando de pessoas? Sabemos que o médico cuida das pessoas e o pastor, ele se precisa dar vida pelas pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós aí, como é que é essa atividade toda. Deus abençoe, até a próxima. Deus abençoe a todos, abraço. O senhor pode responder também, falar quem que é esse pastor. Pastor Osler Moura, grande amigo, é o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Convenção do Estado. Pastor Osler é um amigo, irmão, um presente de Deus para a minha vida. E é um prazer estar aqui para responder essa pergunta do pastor Osler. Os desafios, eles são diferentes. Certo. Mas muitas vezes existe uma linha tênue, né? E o senhor me perguntou agora há pouco a respeito da escolha da especialidade. Uhum. Hoje, como pastor, eu consigo entender o plano perfeito de Deus para a minha vida profissional e pastoral, até na escolha da minha profissão. Muitas vezes as pessoas estão acometidas por enfermidades da alma que não vão ser resolvidas apenas com medicamento. Eu sempre digo que a ausência de Deus, o vazio da ausência de Deus, o vazio existencial pela ausência de Deus na vida do homem não pode ser preenchido por nada. Há mais de 30 anos atrás, a ciência descobriu um medicamento chamado fluoxetina, que é um antidepressivo, que nos Estados Unidos ele chegou a ser chamado de pílula da felicidade, pela potência e pela sua capacidade de melhorar o quadro depressivo dos pacientes. Passaram-se 30 anos e hoje a depressão e a ansiedade são chamadas enfermidades do século. É uma das maiores causas, está ocupando um dos primeiros lugares de incapacidade para o trabalho. Então, olhando para trás, eu fico pensando, mas onde está a pílula da felicidade? Porque, na verdade, a humanidade está vivendo um desastre por causa da ausência de Deus. Estão tirando as Bíblias da escola, Deus da vida do homem, e esse vazio tende sempre a aumentar. O vazio de Deus só pode ser preenchido com a presença de Deus. E muitas vezes, dentro do próprio consultório, o paciente ele traz o sintoma, mas a origem do problema não está na falta do medicamento. Dificuldade de relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, problemas financeiros que adoecem as pessoas. E muitas vezes a pessoa tendo uma vida com Deus e sendo praticante da palavra de Deus, se ele não ficar livre daquele mal, aquele mal é atenuado. A gente consegue aliviar sempre. É verdadeiramente um desafio porque há um limbo, um limiar muitas vezes quase que indistinguível entre o que é espiritual, o que é físico, né? Mas Deus tem me dado sabedoria e muitos pacientes, eu dentro do consultório, eu não fico oferecendo oração para ninguém, mas não deixo de fazer para nenhum paciente meu, que acontece muito, independente do credo. Muitos, quando eu termino a consulta, eles dizem, o senhor pode fazer uma oração por mim?
E eu faço isso com a maior alegria e sem nenhuma dificuldade. Até porque não tem como o senhor dividir, né? Agora eu sou só médico, eu deixo de ser cristão, eu deixo de ser servo de Deus. Não tem como, né, pastor? Como O senhor muitas vezes já aconteceu, a pessoa vir para mim pedir oração, certo. Pedindo por causa de uma determinada situação, e eu perceber que aquilo é uma doença física, que a insônia é uma doença física naquele caso, não é uma enfermidade da alma, não é um problema psicológico, psicogênico apenas, é uma enfermidade, como já aconteceu várias vezes, e encaminhar a pessoa para poder buscar um tratamento. O que eu sempre digo, a ciência nunca anula Deus e Deus nunca anula a ciência, porque Ele é dono da ciência. E a ciência inteligente, ela sempre tem os seus olhos voltados para Deus. Amém. E agora eu quero que o senhor responda a pergunta de ovelha para pastor. Vamos ver. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui presbítero Júlio Obama Júnior, membro da Catedral das Assembleias de Deus em Juiz de Fora. Sou ovelha do amado pastor, meu pastor presidente, Moisés Pereira Pinto. Meu pastor, quero lhe deixar aqui uma pergunta sobre um movimento que ganhou contornos no nosso país de fenômeno entre os cristãos evangélicos, que é o fenômeno dos desigrejados. E eu gostaria muito que o senhor discorresse e deixasse um conselho pastoral a esses que desprezam a comunhão, inclusive desprezando até mesmo a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo de número 10 e versículo de número 25. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Aí, pastor, uma boa pergunta, né? Sobre os desigrejados. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Presbítero Júlio, vereador Júlio Obama, um amigo, um servo de Deus, muito preocupado com a Igreja de Cristo e o convívio entre os irmãos. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Julinho, o filho dele, que todas as vezes passa e me vê na foto, no outdoor, ele fica apontando. Um beijo para o Julinho. Olha bem, quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Certo. Foi o próprio Cristo. Tudo que Deus fez, que Jesus Cristo fez, é bom e é útil e necessário. A igreja é a agência de Deus aqui na terra. Nós estamos como agência de Deus aqui na terra. A igreja não é criação de homem, a igreja não partiu da mente de homem. E quando nós falamos igreja, eu também digo igreja no aspecto atemporal, os crentes de todos os tempos. Mas dentro da organização, do funcionamento da igreja, o templo faz parte, a instituição faz parte, os membros fazem parte. Eu costumo dizer que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E quando Deus ele referencia o seu povo lá no deserto para o templo, já lá bem atrás, Deus referenciava o povo. E quando Jesus confirma a fundação da igreja, ele como base, como rocha, como pedra de esquina para a igreja, eu costumo dizer que Deus não tem compromisso com os desigrejados, porque a igreja funciona como um pronto-socorro espiritual. É um local de referência para o mundo. Lá em Apocalipse, quando o anjo do Senhor, quando o Senhor olha para os 7 castiçais, lá está escrito que no meio dos 7 castiçais tinha o anjo. Era o Senhor, o anjo da igreja. E os 7 castiçais representam as igrejas. Então, se a igreja não tivesse a importância e não fosse tão necessário na vida das pessoas, porque o último livro, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Deus se preocuparia em comunicar a sua igreja conforme ele fez. Então, a igreja ela é importante, é necessária, é uma agência de Deus. A igreja não é um grupo de pessoas infalíveis ou perfeitas reunidas. A igreja
é um grupo de pessoas em aperfeiçoamento buscando o céu. Eu sempre digo, antes de você olhar para a igreja que você quer, a igreja que você deseja, olhe para a igreja que você é. Seja o melhor crente, seja o melhor membro e faça com que a igreja que você sirva seja a melhor igreja. Amém. Pastor, nós estamos chegando no final. Eu gostaria de pedir para o senhor para deixar uma mensagem para as suas ovelhas, seus pastores e também para todos que estão nos assistindo aqui na Rede Super. E se o senhor puder também falar um pouquinho sobre os seus planos, seus projetos, seus sonhos para o futuro, fica à vontade. E mais uma vez eu quero te agradecer. Eu tenho certeza que muitas pessoas que te conhecem no dia a dia não sabiam de tanta coisa que o senhor contou hoje aqui para nós. Eu quero agradecer, vereador, pastor Irlan Melo, a oportunidade que a mim concede. Também agradecer a Deus pela vida dos bispos que presidem sobre mim, bispo Primaz, doutor Manuel Ferreira, bispo Samuel Ferreira, bispo Abner, bispo Oídes, pela oportunidade e confiança que eles têm depositado em mim. E agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que é meu tudo, meus filhos. Agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar ocupando a posição que eu estou ocupando hoje, de forma muito alegre, muito feliz de estar cumprindo a vontade de Deus. Os meus planos para o futuro é continuar fazendo a vontade de Deus e seguindo os passos na visão da minha liderança. Nós somos o braço da Convenção Nacional em Minas Gerais. A CONEMAD, que é a Convenção Estadual, é o braço da Convenção Nacional. Então, o meu desejo é continuar prosseguindo para fazer a vontade de Deus e ser sensível à voz de Deus, né? A sociedade está em constante mudança, transformação. A igreja também precisa de estar em transformação, assim como nós, membros do corpo de Cristo, precisamos de estar em transformação. Eu peço a Deus que nunca me deixe conformar com esse mundo. Amém. Conforme está escrito lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida em todo o tempo, a gente vai experimentando tudo que Deus tem de melhor para nós. Eu tenho desejo de ver o nosso país melhor, governado por pessoas justas, temente a Deus. Eu acho que esse é o caminho de vitória para todas as pessoas, não somente os crentes, mas para as pessoas de todos os credos, né? É uma nação governada por alguém justo, uma cidade governada por alguém justo, um legislativo presidido por alguém justo, certamente a sociedade vai ser beneficiada, não de forma individual, mas na coletividade. Amém. Leve o meu abraço para o Bispo Samuel, Bispo Abner, Bispo Manuel e também aqui o nosso programa aqui está de braços abertos. Quem sabe um dia eu não posso entrevistá-los aqui também. Pode levar o meu convite, viu? E muito obrigado mais uma vez pela presença. O meu desejo para não somente o Ministério de Madureira, mas para todos os servos de Deus nessa terra, é que nós vivamos o Salmo, que é o Salmo considerado como textual de Madureira, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E amém. Essa unidade me trouxe aqui hoje. Glória a Deus. Deus. Privilegiado de estar ao seu lado aqui. Glória a Deus, programa. Pastor. Para mim foi uma honra também. Eu quero desejar a você que está nos assistindo aí que possa ter sido inspirado por esta palavra, por esse bate-papo e que o Senhor abençoe a sua casa, a sua cidade, abençoe os seus negócios e que você possa receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, que é bênção que enriquece e não acrescenta dores. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Conexão com Irlan Melo aqui na Rede Super.